não despreze o que Deus vai falar com você. Mensagem principal, a parte tônica da mensagem está em Provérbios capítulo 2. Coloca para mim, por favor. Diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor é respeito, o temor do Senhor, e acharás o quê? E o que nós iremos achar? O conhecimento de Deus. Agora preste atenção, por favor. Quantas são as pessoas que até dentro de uma igreja se encontram e que acham ter conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, mas o conhecimento que elas mesmas julgam ter nunca foi o conhecimento de Deus, mas é um conhecimento humano, um conhecimento, um raciocínio lógico, um intelecto próprio, a própria inteligência que cada ser humano possui, não a inteligência e a sabedoria dada por Deus. Por exemplo, quantas pessoas chegam a dizer assim, inclusive pessoas dentro da igreja, chegam a afirmar e acreditar que o mundo é dos espertos. Acredito que talvez você já ouviu, talvez você até já disse, bom, o mundo é dos espertos para justificar algo que você fez, para, por exemplo, massagear até o seu ego, porque você realizou algo e você trouxe sobre si mesmo uma vaidade, uma soberba, você saiu bem naquele assunto, e você disse, olha, o mundo é dos mais espertos. Bom, pois é, deveria ser dos sábios, porque a esperteza é algo que Satanás usa para enganar principalmente os filhos de Deus. Como assim, pastor? Verdade. Quanta gente ou quantas pessoas são espertas e acham que estão ou que vão se sair bem, que vão ser conduzidas por um caminho de prosperidade, quando na verdade mal sabem elas que o caminho delas os levarão para a morte. Onde está escrito isso? Provérbios 14, 12, se eu não estou enganado, coloca para mim, por favor. Deixa eu ver se é isso. 14, 12, eu não me recordo. Há caminho que ao homem parece o quê? Tem coisas que parece que está certa. Tem caminhos que para nós que parecem ser direitos, certos. E só que o fim deles são caminho do quê? Esses são caminhos ou o caminho daquele que se acha esperto. Por quê, pastor? Bom, a Bíblia diz que de todas as alimárias do campo que Deus criou, a serpente era astuta. O que é astuto? Esperta. E quantas pessoas usam de esperteza para se dar bem no trabalho, para se dar bem em qualquer área da sua vida? E mal sabem elas que Deus não usa os espertos, Deus usa aqueles que com o coração quebrantados e que são dependentes dele, ou seja, pessoas que são sábias e que buscam o conhecimento de Deus, a esses Deus usa. E o esperto, pastor, segundo a palavra de Deus em Gênesis, a própria serpente é que usou o próprio diabo, lógico que na figura de serpente, porque a serpente era astuta, era esperta, foi usada por Satanás. A esperteza nunca foi de Deus. Cuidado, porque às vezes você acha que é um conhecimento, mas pode ser humano. Esse conhecimento não vem do Senhor, é uma esperteza, e há uma grande diferença entre o ser esperto e ter o conhecimento de Deus, entre o ser esperto e ter a sabedoria que o Senhor tem dado a cada um de nós. E a sabedoria não vem por intermédio de outra coisa, a não ser pela palavra. Por isso que Salomão, volta para mim, Provérbios 2, por isso que Salomão diz assim, filho meu, se aceitares, perceba que do versículo 1 até o versículo 5, existem algumas condições. Quais? A primeira, filho meu,
Se. O que é se? Se uma condição. Se você aceitar, o que o escritor está falando? É uma opção que você tem. Escolher aceitar, ter um coração circuncidado para Deus, para aceitar o que Deus está falando, ou escolher ser um filho. Qual? Rebelde. Porque o rebelde, ele não deixa de ser filho. Exemplo, quem tem pai ou mãe aqui, levante a mão. Pai ou mãe. Tem filhos que obedecem. Tem filhos que não obedecem tanto. E os que não obedecem tanto, deixou de ser filho? Só que o rebelde, ele tem o quê? Qual o caminho do rebelde? A destruição. Por quê? Porque ele despreza o que foi falado. E geralmente, quando há uma desobediência, o pai fala uma, o pai fala duas, se continua desobedecendo, fisicamente, o que o pai faz? O pai vai lá e corrige. No mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual é desta forma que acontece. Quantas pessoas dentro da igreja, como eu disse, por não respeitar e por desprezar o que Deus falou, estão perecendo e sendo destruídos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Deus deu a palavra, Deus deu a instrução, mas o que a gente tem feito? Desprezado, lançado para trás de nós, porque não queremos aceitar, nós não queremos ouvir. Entenda que é uma condição. Você decide aceitar ou não. E isso eu não posso fazer por você, e você também não pode fazer por mim. Cada um faz por si próprio, por si mesmo. Agora, Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, disse: gente, aceita. A primeira condição que ele dá aos seus ouvintes é: filho meu, se aceitares, coloca no 4, por favor. Aí ele dá outra condição. Se, outra condição, como a prata a buscares, a tesouros escondidos a procurares, passa. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o quê? Se nós buscássemos as coisas de Deus como nós buscamos as coisas materiais, como é que nós estaríamos? É por isso que Paulo disse: vós, ou seja, vocês, pelo tempo que vocês têm de cristão, vocês já eram para ser mestres. O que o mestre faz? O mestre ensina. O mestre não é ensinado. Engraçado que às vezes com coisas corriqueiras e com os princípios ali elementares de uma fé cristã, que quando nós chegamos na igreja, nós deveríamos ter aprendido, não porque talvez não foi nos ensinado, porque talvez fechamos o coração, porque talvez não aceitamos, e depois de tanto tempo na igreja, nós ainda estamos padecendo. Por quê? Porque às vezes o nosso coração é duro. Não aceitamos muitas vezes aquilo que prega. Não aceitamos muitas vezes aquilo que nos diz, aquilo que o homem fala, não, aquilo que o Espírito Santo traz ao homem como revelação, e o homem revela à igreja de Jesus. É interessante isso, né? Você vê, por exemplo, pessoas assim, é por isso, não precisa abrir. Oséias 4,6, coloca lá para mim, por favor. Oséias 4,6, precisa abrir não, só ler aqui, acompanha comigo. Oséias fala assim, ó, o profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Não que o conhecimento tinha faltado a eles, não. Quando Oséias fala de uma falta de conhecimento, ele fala de uma ignorância da parte dos ouvintes da palavra, que não aceitavam o que falou, e por não aceitar, eles rejeitavam. Então o conhecimento eles tinham, o acesso à palavra eles tinham, a revelação aos mandamentos eles tinham, eles só não queriam, coloca no Provérbios 2, o que eles não queriam? Eles só não queriam aceitar. Irmãozinho, ou irmãzinha, será que não é o seu caso também? A cada culto você vem, a cada culto Deus fala, e não existirá um culto sequer aqui que Deus não vai confrontar você. E se o dia que Ele não confrontar, você pode orar por mim ainda mais, porque eu já perdi a presença de Deus, porque senão Deus não está falando comigo.
Sou ousado em dizer isso para você. Agora, o problema não é falar. O problema é aceitar. O problema não é pregar. O problema é viver. Quantas pessoas, elas estão assim, perecendo, destruídas, não porque está faltando explicação, entendimento, porque, irmão, se tem uma coisa, olha só, se tem uma coisa que você não pode reclamar de mim, é que você não entende o que eu prego. Porque eu te dou mastigadinho, é só você digerir, é só você engolir, e nem o mais fácil que é engolir, você quer. O mais fácil é só pegar uma água assim, Fábio, ó. Rapaz, você tá chique esse sapato, hein? Aí você pega uma água assim, ó. O que é isso? Aceita. Porque não é do homem. E enganoso é o coração quando ele te dá essa informação, dizendo que é palavra humana, dizendo que é o homem quem está jogando ponto ou algo desse tipo. Irmão, para com isso. Você não acredita que o Espírito Santo fala? Você não acredita que o Espírito Santo dirige? Você não acredita que o Espírito Santo orienta? Agora, sabe o que está escondido atrás desse versículo aqui? Nas entrelinhas? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha o que está escondido, passa, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçar a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, olha o que está escondido agora, ó. Então. Irmãos, essa palavra fala muita coisa. O que Deus está falando através de Salomão e hoje através do seu pastor para lhe trazer a instrução é o seguinte: Salomão está dizendo para os seus ouvintes: se você aceitar, se você buscar, se você alçar a sua voz, você vai encontrar o que Deus quer te mostrar. E o que Deus queria mostrar para o povo? Conhecimento. Então, nas entrelinhas, o que Salomão estava se referindo é que ele queria forjar nos ouvintes da palavra um caráter de homem de Deus e de uma mulher de Deus. Coisas que quase nós não vemos mais. Coisas que nós praticamente vivemos com escassez disso. Como assim, pastor? Verdade. Porque o caráter deveria ser algo ou uma qualidade peculiar de cada ser humano. Você não coloca um caráter em mim. Eu não posso colocar um caráter em você, mas eu posso te ajudar. Como? Te dando a você a direção, mostrando a você o caminho quando você está errado. E a direção não é minha. A direção é aquela que Deus dá quando consultamos a palavra. Para quê? Para que o seu caráter seja transformado. É por isso que Salomão está falando desta forma, com aqueles que o ouviam. E eu sempre brinco. Que caráter nós temos? Eu costumo dizer, e até brincar, se não fosse cômico, seria trágico. E às vezes tem sido trágico. O cristão que não tem caráter para cumprir a palavra que ele falou. O cristão que está dentro da igreja e que não tem caráter para honrar a tua esposa, para honrar o teu marido, os filhos que estão dentro da igreja e que estão tendo contato com a palavra, mas continua na desobediência porque não tem caráter para honrar o pai e a mãe. Você que vem à igreja e que não tem caráter, que quando o pastor está pregando, você fica conversando. O que é isso? Falta de caráter. Está dentro da igreja. Irmãos, entenda uma coisa. Não escandaliza, não. Diga para o irmão que está do seu lado, não escandaliza com o que você vai ouvir. Gente que não presta e capim tem em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Inclusive, se você abrir essa porta aí, ó, você vai ver um monte de mato que tem aí. Ó.
E o capim é terrível. Você passa veneno nele, ele seca. E daqui uns dias, Taíla, ele cresce. Ô, bicho terrível. Eu pedi para preparar a imagem, não preparou não, né? É como o joio e o trigo. Só que a diferença do trigo, Fábio, sabe qual é? O trigo na hora da colheita, por isso que Jesus falou, não tira o joio, porque ainda não é época da colheita. Deixa para você tirar o joio quando a colheita estiver pronta. Por quê? Porque o joio e o trigo são muito parecidos. Só que quando o trigo está com os cachos preparados, sabe como que ele faz, dona Lucimar? O trigo, ele faz isso aqui, ó. E o joio? Aí você sabe, para você não errar, aí você deixa crescer junto. Foi o que Jesus falou. Na hora da colheita, aí você vai saber quem é quem. Por isso nós precisamos ter um caráter de Deus. Um caráter para comprar e pagar. E concluindo, se acaso você é um mau pagador, não fala que você é da igreja da graça do 3 não, pelo amor de Deus. E não fala que eu sou o seu pastor. Você vai envergonhar eu. É os jovens que vêm aqui todo sábado. Irmão, que coisa bonita, os jovens aqui adorando a Deus. Mas não pode ver uma menininha que está se enroscando. Sabe por que você se enrosca? Porque você não tem caráter. Sabe por que você não sossega o facho? Que o fogo está pegando, o fogo tinha que ser do Espírito. Mas está sendo o fogo do capeta. Por quê? Porque você não tem caráter. Porque o jovem que tem caráter, o homem que tem caráter, ele vai se guardar para o dia do casamento. E ele vai ter consigo, eu sou marido de uma mulher só, e eu sou uma mulher de um marido só. Eu não vou pecar. E por que age em contrário? Porque não tem o quê? Caráter. E por que não tem caráter? Porque não aceita. Olha lá o joio e o trigo, ó. Olha a diferença. O trigo é até mais, a opacidade do joio está até mais, bem lá embaixo, né? Está até escura. É assim que às vezes acontece com aqueles que até estão dentro da igreja, mas o caráter não é de Cristo. Como eu tenho ensinado e como eu tenho falado, antigamente, por exemplo, não sou dessa época, mas já ouvi pessoas falar que o trato que se fazia era o famoso ditado, o famoso provérbio, qual? O fio do bigode. E poderia tratar, tal dia eu vou na tua casa e vou levar o dinheiro que eu lhe devo. Você podia esperar que tal dia a pessoa estava lá na porta da tua casa. Hoje, você pode assinar promissória, você pode reconhecer firma no cartório, que a pessoa não te paga. E o pior, não é isso. O pior, que isso está dentro da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas trazem o mundo para dentro da igreja e estão vivendo como se fosse algo normal. Por quê? Problema com caráter. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas o senhor é muito exigente. Eu não sou exigente, eu só prego a palavra e eu preciso esforçar, pelo menos para viver. Como eu falo para o pessoal lá no futebol, irmãos, aqui não tem palavrão, aqui não tem discussão, aqui não tem isso, e se tiver, está fora. Inclusive, várias pessoas estão aderindo ao nosso futebol, estão gostando dessa atitude, justamente por causa dessa maneira, porque lá no mundo não tem isso. Agora, se Jesus falou que nós teríamos que ser diferente, por que eu não vou ser? Todo culto que você vem aqui, se você vier na quarta-feira pela família, Deus vai querer forjar em você um caráter dele. Se você vier na sexta, Deus vai te dar uma palavra para forjar o seu caráter. Se você vier no domingo, como hoje você está, você vai receber uma palavra para Deus transformar, mudar o seu caráter. Porque quando o seu caráter é mudado, você também é mudado, você é transformado. Se é que existe essa palavra, como as pessoas têm se tornado ou vivido um mau caratismo. Infelizmente, como eu disse a você, dentro da igreja. E eu queria saber,
Como muitas vezes nós vemos algumas atitudes de pessoas, e eu falo assim: Jesus, o que essas pessoas estão ouvindo? Eu acho que elas não são ovelhas do meu aprisco, porque eu estou cansado de ensinar, eu estou cansado de falar, e a conduta sempre é o quê? A mesma. O que Salomão está falando é que o se provocaria uma condição. Condição do quê? Uma condição de resultados. Se clamares, você vai ter. Se buscares, você vai achar. Se aceitares, Deus vai abençoar. O se provocaria resultados na vida daquele que aceitasse e compreendesse. Como muitas vezes nós até ouvimos uma palavra e não aceitamos, não concordamos. E isso, irmãos, é algo muito triste que tem acontecido no meio do povo de Deus. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. O que as pessoas têm feito dentro da igreja? Quando vêm aos cultos, elas pensam, olha aqui para mim, por favor. Elas pensam que o evangelho é um restaurante self-service. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está enganada. Porque no restaurante self-service, você serve o que você gosta. Você coloca no prato o que você come. E na igreja não é assim. Digo para o irmão, se você pensa que a palavra de Deus é assim, você está completamente enganado. Vou te dar o versículo agora, para contextualizar o que eu disse. Mateus 4:4. Diz assim a palavra de Deus: ele, porém, respondendo, ele quem? Jesus. Está o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de alguma palavra, de duas palavras, do Velho Testamento. Tá bom, vai, da época da graça, do Novo Testamento. Do quê? De toda. Diga para o irmão que está do seu lado assim: irmãos, você leu e você ouviu o que é de toda, então não pegue só o que você quer, ou senão você não é cristão. Eu não cato o que eu quero diante de uma palavra, não, eu obedeço toda, senão para Deus não serve. Senão para Deus não adianta. Agora olha que interessante, Jesus fala de toda palavra que sai da boca de quem? É da boca de Deus, não é da boca de qualquer um. E aí está um dos grandes problemas. Tem muita gente ouvindo a quem não deveria ouvir. Às vezes você está ouvindo o seu marido, que está fora da palavra. Você, mulher, você está errando por causa disso. Às vezes você está ouvindo a tua mulher, que está perdida como a mulher de Jó, dando conselhos de louca, mandando você amaldiçoar o seu Deus, mandando você fazer tantas coisas erradas, e você está lá, dando ouvido para ela. Vai cair vocês dois no buraco, e quem é que vai te ajudar depois? Se está fora da palavra, ainda que seja a tua mãe, ainda que seja o teu pai, não dê ouvidos a ela, porque é a única permissão que Deus nos dá para que a gente não ouça os nossos pais. Quando? Quando eles estão fora da palavra. É da boca de Deus. É da boca de Deus que eu preciso ouvir. Agora, irmãos, engraçado, como as pessoas escolhem o que querem ouvir quando o assunto é Deus. Elas vêm à igreja, elas falam assim, olha como acontece, o diabo enganando. Meu marido tinha que estar aqui nesse culto. Pastor, se o meu filho tivesse aqui, pastor, ele mudaria. Ô, abençoador, será que Deus errou quando trouxe você? Será que a palavra não é para você ou Deus está falando a ermo? O que é falar a ermo? Falar a Deus dará. Eu não acredito que Deus faz essas coisas. Então a palavra é para nós. Agora o que a gente faz? A gente pensa que a palavra não foi pregada para nós e descartamos aquilo que Deus falou. Agora, olha que interessante. Eu entendo que existem palavras que a gente precisa esforçar para ouvi-la. Existem palavras que não. Mas existem palavras que se não for por esforço, irmãos, ela não vai entrar no coração.
nós não vamos conseguir digerir esta palavra. Quer ver? No Salmos 23, versículo 4. Abra aí, por favor. Deixa eu te mostrar isso aqui. Versículo 4. Diz assim, olha só. Vamos entender. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás com quem? Porque tu estás com quem? Olhe para mim agora, por favor. Olha só, se você tiver dificuldade em encontrar os livros da Bíblia, só acompanhe aqui na televisão para a gente não demorar mais do que o normal. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você precisa se esforçar para ouvir isso? Não. Imagine só, você chega à igreja, passando um problema, enfrentando um momento difícil, e você ouve essa palavra. Você fala, Jesus, muito obrigado, eu sei que o Senhor está comigo. Se for aquele mais fervoroso, ele até, aleluia, puta glória. Dá até pulo, até arrepia. Sabia que Deus é comigo? E não precisa de esforço para isso, Fábio. Não necessita. Porque é fácil de ouvir e é fácil de digerir. É fácil do quê? Provérbios 2:1, proposital, tá? Vou voltar sempre lá, que eu lembrar, depois eu já volto aqui. Provérbios 2:1, mais rápido aí na Bíblia. Filho meu, se há, é fácil para aceitar. Deus está com você, Deus é com você, Deus vai te abençoar. Você fala, aleluia, glória a Deus. Tem irmãos que falam até em língua, halabaiorianda, labaiá. É um glória daqui, é um glória de lá. Só que o negócio da ilha complica. Por quê? Porque o versículo, volta lá, 23:4. O versículo não acaba ali, Deus está contigo. O versículo fala assim, porque tu está comigo. Agora, olha depois do ponto e da vírgula. A tua vara e o teu cajado... Peraí, a tua vara e o teu cajado me consola. Taíla, desde quando varada nas costas consola alguém? Minha irmã, desde quando cajadada na cabeça consola alguém? Fala para mim. Lembra quando você apanhava da sua mãe? Com aquela vara de goiaba, sua mãe gostava de bater, cuidado que você vai falar. Seu pai, só porque ele não está aqui, você é traíra também, hein? Misericórdia. Pegava uma vara de goiaba e lep nas costas. Consolava? Não, arrancava sangue e couro. E o cajado? Só provocava dor e até mesmo quebradura. Depende do lugar que ele pegasse. Pegasse no osso, meu irmão, quebrava mesmo. E o que Davi está falando é que isto é uma forma espiritual. Ele está se referindo à palavra. As palavras duras ditas por Deus, a princípio possa até que você não entenda como um consolo, mas elas vão trazer resultados eficazes para a tua vida. Quando você, Provérbios 2:1, quando você aceitar. É difícil um culto que você não vem aqui, que as costas não vai ficar assim. Doeu, pastor. Hoje foi pesado. Pois é. É para quê? É o chicote. Eu já até falei para as pessoas que eu vou arrumar um chicote e vou pregar com ele em cima do púlpito. É o jargão, né? Vai ficar em cima do púlpito. O chicote, a vara, o cajado, é isso que vai consolar, porque nos momentos de dificuldade da tua vida, você vai estar preparado, Deus vai ter forjado em você um caráter de uma pessoa de Deus, porque o que mais se escuta em igrejas hoje é balela, é conto de história, falácias em cima de um púlpito, pregadores com monopólio de um microfone, que fala só para arrancar dinheiro do seu bolso, mas que não tem a coragem de falar a verdade para você.
No momento da dificuldade, você vai enfrentar o problema e não vai saber como enfrentar, você vai desesperar, é por isso que pessoas estão tirando a própria vida e caindo até no suicídio. Sabe por quê? Porque não foram preparadas para a grande batalha. Eu atendo pessoas aqui direto, de outros ministérios, que chegam para mim e falam assim: pastor, a minha amiga ou a amiga da minha amiga congrega aqui e falou que o senhor é uma bênção, e já falou que o que o senhor tiver que falar, o senhor vai falar na cara. Eu falei: ainda bem que falou para você a verdade. Pastor, estou precisando de uma ajuda. Você não tem pastor? Tenho. Por que você não pediu ajuda para o seu pastor? Cada história absurda que eu ouço. E aí você vê o despreparo de pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro de uma igreja, só que com um caráter completamente distorcido do caráter de Deus. É nesses momentos de dificuldade que você vai lembrar dos açoites, dos cajados e daquelas palavras que você ouviu, que muitas vezes machucou, que feriu e que foi difícil para você digerir. É elas que vão te dar força. É elas que vão lhe fazer avançar. É elas que vão lhe fazer vencer. Entenda uma coisa: diante de uma palavra dada por Deus, quer seja mansa, branda ou dura, só aceita. Foi o que os discípulos não fizeram em João 6,60. Jesus falou: não vou dar pão mais para ninguém. Vocês estão atrás de mim por causa do que eu dei a vocês, que foi o alimento. Hoje não tem pão. A Bíblia diz que o discurso era tão duro que eles voltaram e não puderam mais seguir a Jesus. Quantas pessoas saem da igreja porque não aguentaram o confronto que Deus estava falando com elas? Vocês acham que aqui não tem? Tem um monte. Por quê? Porque tem dificuldade do quê? De aceitar o que se pregou. E quando tem dificuldade em aceitar o que se pregou, ainda não aceitam e ainda fazem o quê? E ainda criticam. Não aceitam e ainda falam mal. Não aceita e ainda difama. Ô irmãozinho. Em Marcos 7, 24. Abra lá, por favor. Marcos 7, 24 diz assim: e levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder. Aqui é a palavra de Jesus, tá? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus. Engraçado, né? Essa mulher, quando precisou, quando ela necessitou, ela não servia a Deus. Ela não era de Deus. Mas quando ela se viu em apertos e ela não conseguiu ajudar a sua filha, porque a filha estava possessa com o espírito imundo, o que ela faz? Ela vai na igreja. Engraçado como tem pessoas que só vêm na igreja quando a corda aperta ou quando o chicote pega. Para alguns, o chicote não tinha que parar de pegar. Quem sabe firmar na igreja. Mas quando as coisas se tornam complicadas, aí elas procuram, elas vêm para poder terem soluções para as situações que elas estão enfrentando, como no caso dessa mulher. Há quanto tempo Jesus já estava pregando? Mas ela nunca quis saber. Ela era grega, cirofenícia, vai até Jesus, lança-se aos pés de Cristo, e ela era cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Olha que informação importante. Na Bíblia nada está por acaso, e os detalhes fazem a diferença de toda a história. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que ela era grega, que ela era cirofenícia? Porque simplesmente desde o princípio Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Ela não era do povo judeu. Jesus é judeu, ela não era. Nós também não somos. E assim como essa mulher, todos nós éramos gentios. O porquê que nós hoje somos povo de Deus? Por causa da morte de Jesus na cruz. O evangelho nos alcançou, diga graças a Deus. E hoje o evangelho alcançou o grego e também o gentio.
não só mais para o povo hebreu, não só para o povo judeu, mas para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que privilégio! Ela, sabendo disso, e sabendo que estava escrito em Atos 10, 34, o que está escrito lá? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, ela entendeu que Jesus não fazia acepção de pessoas, ela era estrangeira, grega, Ciro-fenícia, ela falou, eu vou lá, porque então ele vai poder fazer alguma coisa por mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus e aceitamos a sua palavra, ainda que sejamos estrangeiros, gregos, ciro-fenícios, e não importa a nossa nacionalidade, ainda que você esteja no pior pecado, se é que existe o pior, porque pecado é pecado. E se você clamar, alçar a tua voz e aceitar o que Deus falou e o que Ele falará, Deus muda a sua história, ainda hoje, se você quiser. E aquilo que parecia não ter reversão, Deus vai lá e reverte completamente o quadro. Deus muda a história. E é o que Deus justamente fez com a vida desta mulher. Se você vê, por exemplo, diz assim, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos. Bom, peraí. Ela pede para Jesus ajudar ela chega na igreja toda arrebentada, a filha dela estava endemoniada, e ela pede para Jesus, Jesus, socorre-me. E Jesus fala para ela, eu não posso te ajudar, sabe por quê? Porque você não é filho. Você nunca aceitou. Você nunca quis viver, você nunca quis deixar a sua vida para viver o que eu tenho para você. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Você nunca quis abandonar o seu eu para viver o meu propósito. E agora, você quer que eu faça algo para você? Só tem uma coisa que eu posso fazer por você, e depende do que você me disser, aí sim eu posso te ajudar. Jesus fala, você não é filha, e segundo, além de você não ser filha, você para mim é como se fosse um cachorro. Você já pensou ouvir isso de Jesus? Ah, não, mas Jesus é um gentleman. Será? Porque muitas vezes nós estamos enganados acerca do Evangelho. Nós ficamos, Deus é amor. Peraí, Deus é amor, irmãos. Mas é justiça também. O mesmo que exalta é o mesmo que abate, diz a palavra de Deus. Então, que Deus é esse? Sabe qual é o problema? A gente está procurando pelas internets pregadores coach, que massageiam o nosso ego e que fala para a gente, você vai vencer, Deus é com você, Deus mandou te dizer que amanhã Deus vira o seu cativeiro, e como é que a gente vai se comportar? Poxa, eu só quero ouvir ele, eu vou lá no 3 Barra para ouvir aquele pastor lá falar? Vou nada, vou ficar na internet, no conforto da minha casa, aqui eu ligo o ar-condicionado e eu coloco lá o David Leonardo, ele tem até um fundo musical, pastor. Só que não é pregação, aquilo é show. Jesus nunca foi showman. Aí coloca o fundo musical, para entrar no clima, aí fica lá. Parece que está zen, né? Aí ele começa, ele entona até a voz. É porque você é uma bênção. Fique tranquilo. Amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você vem aqui, eu falo, tira o pecado, senão você não vai vencer. Você quer ouvir quem? Você quer ouvir o David Leonardo. Pastor, não sei quem que é esse. Ah, mas você sabe quem é o Pablo Marçal. Ah, pastor, não sei, o Tiago Brunet. Ah, sabe, um desses três você sabe. Por quê? Porque Jesus diz que nos últimos tempos haveria
comichão no ouvido. O que é comichão? Coceira. Para quê? Para ouvir somente o que queremos. Não queremos ser confrontados. Como essa mulher foi, Jesus falou assim, ó, você não é filha minha e ainda você é um cachorro para mim. Meu Deus. Quando nós lemos isso, quando nós vemos isso, o que nos dá direito de pensar, irmãos? Bom, vamos começar aqui. Se você estivesse no lugar desta mulher, o que é que você faria? Vamos começar por aí. Se você ouvisse uma palavra assim, você não é filho e você é um cachorro para mim, o que você faria, hein? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que você faria? Agora olhe para mim e ouça com bastante atenção. Depois quem prega duro sou eu. Jesus é que pregava. Eu nunca chamei você de cachorro. Só que o diabo, ele nos engana a tal ponto de achar que o culpado é alguém. E terceirizamos a culpa. Só não reconhecemos que o erro está em nós. Por quê? Porque nós não aceitamos o que foi pregado. Só por isso. Sabe por que você fica revoltado? Sabe por que você fica indignado? Sabe por que você se contraria? Porque você não aceita o que eu prego. Você vira um siri na lata. Tem gente que fica incomodado na cadeira. E tem gente que fica assim, ó. Eita glória, olha lá, ó. Diga para o irmão que está do seu lado. Fala assim, deixa eu ver o seu bico. Sabe por quê? Porque não aceita. Olha o tamanho do bico, ó. Que bico feio da... Olha lá, irmão. Misericórdia. Tem ninguém bicudo aqui hoje não, né? Graças a Deus. Diga amém. Só em outra igreja que tem. Aqui não tem. Diga graças a Deus. Se você estivesse no lugar da mulher, o que é que você faria? Cachorro. Jesus falou para Pedro, você não é convertido. E o dia que você converter, você vai confirmar os teus irmãos. E eu prego duro? Ah, irmão, não dá para aceitar, dona Eliane. Isso eu não aceito. Agora entenda o que eu vou lhe falar. A diferença de pregar duro e pregar a verdade é completamente diferente. Porque talvez estamos acostumados com aqueles que passam a mão na nossa cabeça, que dá tapinha nas costas e que fala, estou contigo, mas nunca esteve. E quando alguém chega e aponta o dedo e fala algo, irmão, a gente... Sabe o que alguns fariam? Se estivesse no lugar dessa mulher? Alguns diriam assim, ó, olhe para mim, por favor. Repete aí agora, pastor. Repete se o senhor for um homem, que eu vou fazer você engolir isso no seco. Graças a Deus que aqui nós não temos ninguém assim. Louvado seja Deus, senão eu já estava morto. Repete, eu quero ver você repetir. Porque tem gente que é assim, não aceita e ainda quer ir contra. Outros diriam assim, esse aí é o Filho de Deus? Esse era o Messias, o enviado, aquele que havia de vir? Não, o Messias não prega assim não. O Messias prega manso. Será? Me mostra uma palavra branda que Jesus pregava. E aí talvez você me convença de mudar também o meu jeito de pregar. Aí que está, por quê? Porque a gente fica com versículos isolados da Bíblia e achamos que aquilo vai mudar a nossa história. E só esquecemos de aceitar o que Jesus falou. E achamos que quando a palavra é dura, achamos que ela não vem de quem? Achamos que ela não vem de quem? De Deus. Vamos ver o que essa mulher falou? O que ela fez?
Ela, porém, Jesus chamou ela de cachorro e ela disse, sim. Ela disse o quê? Que ela disse, igreja? O que é que você fala quando você é confrontado aqui? Você fala, sim, senhor, pastor. Bate mais. O cajado está pequeno. O chicote está pouco. Ou você se revolta, se indigna, critica, defama, sei lá o que você faz. Talvez a última coisa que você ainda não fez foi o que essa mulher está demonstrando para nós. E era o que você deveria ter feito, só. O quê? Sim, senhor. Porque quando nós dizemos sim, senhor, nós estamos reconhecendo que nós estamos errados. Quando nós dizemos eu aceito, nós estamos dizendo eu sou eu. E deixamos de terceirizar o pecado. E deixamos de culpar outros para reconhecer o que nós fizemos. Quando nós dizemos sim, Senhor, nós estamos dizendo, Pai, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Pode falar. Porque ela não era de Deus, ela não era convertida, ela não era filha e de fato, para Deus, ela era como um cão. Essa é a verdade. E o que Jesus falou para ela? Jesus falou para ela só a verdade. E o que ela falou? Sim, senhor. Por que você não fala sim, senhor, quando você ouve as verdades aqui? Porque é mais fácil criticar. É mais fácil apontar, é mais fácil falar mal, é mais fácil não concordar, é mais fácil querer. Ah, se eu pudesse, eu voar na garganta dele. Aqui, ó. É assim que às vezes você se sente. O que me chama a atenção é que quando ela fala assim, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Até Jesus ficou espantado com a resposta dessa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa, com as suas atitudes e também com palavras, espantar, provocar esse espanto em Jesus. E você só vai conseguir isso quando de fato você mudar e você se converter de verdade. Porque talvez para Deus você não é filho. Você nunca concorda. Ou você nunca concordou. Eu nem vou falar outra palavra, porque as pessoas hoje já se ofendem com tudo. Mas aí eu vou deixar para você. O espanto que essa mulher causa, inclusive Jesus falou depois lá dela, que nunca tinha visto uma atitude como a dela, uma fé como a dela. Engraçado. Às vezes Jesus não consegue ver isso em nós. Diante de uma palavra de Deus, o que é que nós precisamos falar? O que é que nós precisamos falar? Sim, Senhor. Exemplo, você vem aqui no culto e eu prego a palavra de Deus referente a perdão. E você tem dificuldade em perdoar. Está com mágoa no coração, está com ódio, está com ressentimento. E o que você tem que falar? Sim, Senhor, eu vou sair daqui, eu vou perdoar. Quem até hoje eu nunca consegui perdoar. Mas como é que você sai daqui quando você ouve isso? Quando você vem ao culto, e o pastor fala assim, você tem que tomar vergonha na cara, mudar seu caráter, deixar Deus trabalhar em você. Como é que você sai daqui? Quando você vem ao culto, e o pastor fala assim, para de ser ladrão. Como você sai daqui? Pastor, você está pegando pesado.
Será que eu pego pesado? Ou Deus? Pastor, não sou ladrão. E se eu só falar de novo, eu levanto e vou embora. Calma, queridinho, você está armado. Está muito na defensiva. Diga para o irmão que está do seu lado assim, será que você não é ladrão? Malaquias 3. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornais vós para mim e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está falando? Quem está falando é Deus, não sou eu não, eu só estou lendo. Briga com ele lá, ó. Eu só estou transmitindo o recado. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? O ladrão é tão dissimulado que ele rouba e ele ainda fala, eu não fiz? Eu não fiz? Já viu programa policial? A polícia põe a mão no indivíduo, o que você fez? Fala, agora é a hora de você falar. Não, eu não estava nessa fita aí não, mano. Eu estava só pegando carona. Dissimulado. Tem filmagem, tem tudo comprovando. Mas ele fala que não fez nada. O ladrão espiritual é a mesma coisa. Inclusive, ele fala o porquê. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus fala, no que é que nós estamos roubando a Deus? No que é que nós estamos roubando a Deus? Bem alto, vai lá. Então pergunta, e aí, você já tem a resposta? Você é ou não é? Pastor, está até doendo o que o senhor falou. Não, eu só repeti o que Jesus disse. Só isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para doer mais ainda, para fazer sangrar. Qual diferença tem aquele que rouba lá fora e você que rouba a Deus? Ladrão é ladrão. Tem diferença nenhuma. No dízimo e na oferta. E o que é que nós temos que falar diante de uma palavra dessa? Sim, Senhor, eu estou roubando mesmo. Eu sou esse ladrão. Só Provérbio 2:1. O que você tem que fazer diante de uma palavra dessa? Aceitares. Porque você está assim. O problema é estar no erro e querer continuar errado. Aí nem Jesus pode fazer nada. Nem Jesus pode transformar, nem Jesus pode mudar, nem Jesus pode lhe ajudar. Por quê? Porque talvez você não quer aceitar o que você ouve. Eu não estou aqui para fazer média, irmãos. Eu estou aqui para estender as mãos para você e ajudar você a sair deste pecado. É para isso que eu vim para cá. Inclusive, Marcos 10:17, já estou encaminhando para terminar. E pondo-se a caminho, pastor, tem que parar logo porque o negócio está... Calma, vai melhorar. Inclusive, a Bíblia diz assim, ó, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Passa. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que és, e é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E qual foi a resposta do jovem? Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha o quê? Então, peraí. Quando Jesus falou para ele, volta lá, por favor. Aí, passa. Quando Jesus fala assim para ele, não adulterarás, o que é que ele falou? Sim, Senhor. Por quê? Porque ele não fazia. Quando Jesus fala para ele assim, não matarás, ele disse, sim, Senhor. Quando Jesus fala para ele assim, não furtarás, ele disse, sim, Senhor. Quando Jesus fala assim, não dirás falso testemunho, ele disse, sim, Senhor. Não defraudarás ninguém, ele disse, sim, Senhor. Quando Jesus falou assim, você tem que honrar o seu pai e tua mãe, ele disse, sim, Senhor. Só que quando Jesus fala isso para ele aqui, ó, passa. Ele, porém, respondendo, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ele falou, sim, Senhor. Aí Jesus vai e fala algo, e Jesus olhando para ele, olhe para mim, por favor. Ainda que não pareça,
ainda que é difícil para você entender o que eu vou lhe falar. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conhece o meu coração e se eu estiver errado, ele pode me cobrar. Ainda que não pareça. Mas o que eu falo com a minha igreja, o que eu falo para você que é minha ovelha, é por amor. Ainda que seja duro de ouvir. Sabe por quê? Porque eu não quero ver você perecendo. Eu não quero ver você sendo destruído. Eu não quero ver você sendo lançado ao inferno. Eu não quero ver isso. E eu não quero ter o sangue de ninguém nas minhas mãos. Por isso que eu sou muito aberto nas minhas ministrações. E o que eu falo para você, e o que eu tenho que falar, melhor dizendo, eu falo olhando dentro do teu olho. Eu não tenho problema com isso. Nós só precisamos aceitar. Por amor, Jesus falou para ele: tudo isso você já faz? Faço. Só te falta uma coisa: vai e vende tudo quanto tens. Passa. E dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Passa. Mas ele contra. É assim que a gente fica quando somos confrontados pela palavra. Ficamos contrariados, irados, indignados com aquilo que ouvimos. Só não se esqueça de uma coisa: o se é uma condição, você faz se você quiser. Agora entenda, a indignação do rei Uzias trouxe na vida dele uma lepra a qual não tinha cura, e ele foi destruído pela sua própria indignação. Cuidado. A lepra hoje não é mais física, mas é um espírito que ronda e paira, principalmente aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Se você vê, por exemplo, o que Jesus falou, volta um para mim, acho que é 1 ou 2. É difícil ouvir, mas você precisa ouvir. Inclusive, falei para a pessoa aqui hoje, que estava aqui, eu falei para ela, porque eu tenho que falar, eu falo na cara. Falei para ela hoje. Volta. 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 Conhece os mandamentos? Ah, sim, senhor. Tem um negócio aqui, ó. Não adultera, não. Desde quando eu cheguei aqui, há 5 meses atrás, eu tenho pregado forte contra o pecado. Tudo que é pecado, irmão, eu bato em cima. Ou a igreja é santificada pela palavra, porque João 17 diz: santificais na verdade. A tua palavra é a verdade, é a palavra que santifica. E eu tenho pregado justamente contra o pecado, com amor, mas tenho falado o que precisa falar. Essa irmã, ela veio porque a mãe dela falou bem. Ó, chegou um pastor novo para lá, e ele é duro, mas ele é verdadeiro, ele é uma bênção. Foi o que ela disse. Você precisa ir. E eles vieram. E no primeiro culto, irmãos, que eles vieram, imagina o que o pastor pregou. Chicote, como sempre. E eu virei e falei assim: ó, você homem, você mulher. Hoje eles estavam no culto. E eu falei com eles. Lembra, irmã? Ela falou: lembro, pastor. Falei: você homem, presta atenção aqui, por favor, porque às vezes vai servir para você. Você homem, você mulher, que vivem como se fossem maridos, vocês não são casados. A Bíblia fala que vocês são prostitutos. O homem, prostituto, e a mulher, prostituta. Vivem como se fosse casado, mas não são. Não se legalizaram diante dos homens e nem diante de Deus. E a Bíblia chama as pessoas que assim o fazem de adúlteros e prostitutas. Está preparado para ouvir o que eu vou te falar? Você vai voltar quarta-feira? Porque se eu não for voltar, eu não vou falar não.
Coloca Provérbios 2:1. O que você tem que fazer? Então tá bom. O que você tem que fazer? O que vocês têm que fazer? Então segura na cadeira para você não cair. Olhe para mim. Que diferente tem você de uma prostituta lá de fora? Que vive assim. Porque para Deus prostituta é prostituta. A única diferença é que as lá de fora, elas cobram. E a gente faz de graça. Você falou que ia aceitar. Volta quarta, hein? Duro de ouvir, né? Pois é. Quem falou para você que o evangelho é moleza? Toma a sua cruz e siga. Não existe evangelho sem cruz. É por isso que Jesus cobra da gente. Ou você legaliza a sua vida, ou você vai viver como o quê? Como um prostituto. Pastor, não sabia disso. E aí, concluindo, o que eles fizeram? Legalizar. Eu não quero mais viver assim, pastor. Eu não quero mais viver desse jeito. Não, nós vamos casar. Inclusive, mês que vem agora, eu vou dar a bênção sacerdotal para eles. Por quê? Porque entenderam e disseram, sim, senhor, eu aceito. Fala comigo, porque o teu servo ouve. Mas para muitos que ainda continuam nessa vida promíscua, nessa vida de pecado, talvez nunca mais voltar na igreja porque ouvir essa palavra. E você vai fazer o quê? Você vai continuar vindo? Ou você vai ficar indignado? A decisão é sua. A decisão é sua. Lembra que eu disse outrora? Tem palavras que a gente precisa se esforçar para ouvir, senão a gente não consegue. E querer mudar, para ter de fato uma vida transformada por Deus. Voltando lá em Marcos 10, 21, já vou finalizar com vocês aqui. Marcos 10, 21 diz assim, ó. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, passa, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e faça o quê? E vem e faça o quê? E me segue. Irmãos, entenda, a riqueza desse jovem não era só física. A riqueza desse jovem era uma riqueza de si mesmo, que ele carregava. Um orgulho, uma vaidade, uma soberba, porque diante de uma palavra, ele não quis aceitar. Ele saiu e ficou triste. Talvez você pode ficar. Agora, peça para Deus confirmar no teu coração se o que eu tenho pregado é com amor ou não. Ao invés de você ficar revoltado. Ao invés de você ficar revoltado com o pastor, revolta-se contra o pecado que você faz até hoje. Ao invés de você deixar de vir na igreja, revolta contra a prostituição que você anda, revolta contra a promiscuidade que você faz, revolta-se contra o roubo que você está saqueando de Deus e começa a ser fiel. Por que você não revolta contra o pecado? Você só quer revoltar contra o pastor. Engraçado como que o ser humano é. Esse jovem, ele tinha tudo para ter a sua vida mudada, mas a riqueza que ele possuía era uma riqueza de si mesmo. O eu dele falava mais alto. O eu dele falava mais forte. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que Deus sempre quis, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, foi o seu coração, que você reluta em dar para Ele na sua totalidade. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não deixou sacrificar Isaac, porque Deus queria provar e ter nas suas mãos o coração de Abraão. Quando Deus pediu para o jovem rico vender as propriedades porque ele era rico, Deus não queria o dinheiro dele, porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus queria o coração do jovem rico. Quando Deus deu essa palavra para você, que você está roubando a ele, que você é um prostituto, que você é uma prostituta, que você é um promíscuo, que você é um pecador, Deus não quer que você deixe de vir à igreja, Deus não quer que você continue no pecado, Deus só quer o seu coração. Entenda isso.
E pare de ser cabeça dura, pelo amor de Deus. Será que é difícil você entender que o que Deus quer é o seu coração? O coração que muitas vezes está magoado, está chateado, está negro, da cor da camisa do pastor. Preto, é um grafite, quase isso, está no mesmo tom. O que Deus quer é o seu coração. Inclusive, o que Paulo declarou é que a circuncisão hoje não é mais no prepúcio masculino, no órgão genital masculino. Agora a circuncisão. E é aqui que justamente você não tem permitido a palavra entrar. É aquele que vive, é aquele que namora, mas tem relação sexual. Prostituto. Pastor, chega, não, tem que falar, porque às vezes você não entendeu ainda, poxa. Que igreja santa é essa? Como que você vai levantar as mãos para os céus? Porque Deus disse, em todo tempo, apresentai as suas mãos santas ao Senhor. Como? Vivendo desse jeito. É o homem que não assume a mulher, é a mulher que não assume o homem. Inclusive, as mulheres têm o que merecem, porque a mulher que está com o homem não assume ela, não casa com ela, não merecia esse cara, poxa. Ele quer só te usar como você fosse um objeto. Ele usa, e depois, quando ele quiser, joga fora. E você está aceitando. Vai no cartório amanhã e manda foto para mim. Que pastor, eu tomei vergonha na cara. Eu estou aqui no cartório, vim dar o meu nome aqui, porque eu vou legalizar a minha vida. Que dia que você vai? Ixi. Depois a gente edita essa parte. Que dia que você vai? Você tinha que ir amanhã. Se tivesse aberto hoje, você tinha que ir hoje. Porque depois de uma palavra dessa, meu irmão, se fosse eu no seu lugar, eu abri um buraco e entrava dentro. O problema, só para a gente finalizar, é que falta vergonha na cara. Espera aí, pastor. A palavra falou comigo, Deus falou comigo, eu vou mudar. E eu vou mudar agora. Eu vou mudar hoje. Eu não quero mais. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai moldar, Deus vai forjar em você um caráter. Seu? Não, de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ajudar. Quem entendeu a palavra, diga amém.